Estamos de volta com o programa O Mundo da Criança, hoje sem o meu querido amigo Marcos Vinícius, mas nós estamos falando de um assunto extremamente interessante, útil para as famílias, eu diria até que decisivo na saúde das crianças, que é sobre vacinas. Como atualizar, como estar bem conceituado em relação a esse assunto tão importante que é vacinar os nossos filhos. Sabe que a semana anterior nós falamos muito sobre aleitamento materno, insistindo muito por isso. Então a preocupação nossa é dar à criança todas as condições preventivas para que não fiquem doentes. A doutora Luciana abordou doenças importantes, olha, hepatite B, lá no berçário já toma, coqueluche hoje está dando um trabalho para a gente, os bebezinhos, às vezes já um mês e pouco com coqueluche, ou então o adolescente, a doutora Luciana que trata os adultos, vendo adultos com tosse comprida, coqueluche. Então tudo isso a vacina acaba exercendo um efeito maravilhoso e nós estamos aqui para reforçar esse conceito com você que leva a criancinha lá para o posto de saúde para vacinar ou que tem uma opção de outras vacinas. Então nós temos que mencionar, insistir realmente com isso para que você vacine carinhosamente o seu filho. Mas eu quero começar falando sobre uma situação que uma vacina recente, nós falamos um pouquinho sobre o primeiro ano de vida, nós vamos um pouquinho pular para o adolescente, porque é uma vacina aí, né, que surgiu agora, aliás não tão agora, mas que é a vacina para o HPV. Luciana, explica para a família o que é o HPV, como é que a pessoa fica doente e as vacinas estão disponíveis. Parece que as pessoas estão hesitando para fazer a vacina. Explica para a gente, Luciana, a importância de vacinar para o HPV. Ai, que bom que você me deu essa oportunidade, Francisco, porque HPV é algo que tem nos preocupado demais. Então, HPV é uma sigla, né? Papiloma vírus humano. Então, existem muitos papilomas, mais de 150 tipos. E eles causam verrugas comuns na pele, então são HPVs que não têm nenhuma importância. Mas tem HPVs que causam doenças ditas anogenitais, ao próximo ao ânus e aos genitais, tanto feminino como masculino. Não, então, elas são a causa de uma doença sexualmente transmissível. E dentre esses HPVs que causam doenças anogenitais, eu costumo brincar dizendo que tem HPVs do mal e do bem. Do mal, porque eles não vão embora. Uma vez adquirido este HPV, eles têm a capacidade de ficar dentro da nossa célula e ao longo de anos eles vão produzir alterações ditas displasias, né? Que são inicialmente leves, depois moderadas, depois formam câncer, né? E tem os HPVs do bem que a gente pega, que são ditas as verrugas genitais. Você pega, é um desconforto tremendo, né? Para o jovem, para o adulto, para a mulher ou para o homem. Eles são tratados ressecados e eles não ficam. Então, eles são do bem no sentido de que não produzem câncer, mas são do mal, porque é uma doença, né? E ninguém quer ter nem unha encravada, quanto mais um HPV, né? Acho que isso é tão importante, sabe? Vale a pena a gente insistir um pouquinho sobre o papiloma vírus. Olha, ele pode causar câncer, né? Pode causar câncer. E a gente está falando aqui da vacina para HPV exatamente para que... Veja como a pediatria é fantástica, né, Luciana? Você está dando uma vacina lá no adolescente para evitar com que lá na vida adulta a pessoa tenha um câncer. Veja onde nós estamos chegando de maneira tão maravilhosa, né? E você sabe, Francisco, que você está falando de adolescente e o ideal da vacina, imunologicamente, para ter a melhor resposta à vacina, é quanto antes. Então, o jovem, a criança de 9, 10, 11 anos é quem tem melhor resposta imunológica à vacina. Então, muitas mães ficaram preocupadas, mas a minha filha ainda está longe de ter o início da vida sexual. A vacina, de forma alguma, ela é programada para liberar a criança ou adolescente para o início da atividade sexual. Ela é feita nesta idade para ter uma resposta protetora. E o câncer, Francisco, não é só na mulher, não é só o câncer de colo de útero e o câncer de cavidade oral. HPV hoje, estatisticamente, superou o tabaco, o cigarro, como causa de câncer em cavidade oral. Então, a gente tem
câncer de ânus, câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de colo. Então, a vacina é para todos os indivíduos a partir dos 9 anos de idade. Lógico que o governo tem que ter uma programação e ele leva em consideração o maior risco. E o maior risco somos nós, mulheres. Então, por isso que o programa do governo, ele privilegiou as meninas. Então, nós vamos primeiro vacinar as meninas para, num futuro, né, quem sabe, incluir os meninos. E não sei se você já leu sobre o programa da Austrália. O programa da Austrália, ele vacina homens e mulheres e o impacto na redução de todos esses cânceres que eu mencionei já se faz presente, porque já tem 7, 8 anos que rotineiramente a vacina é aplicada. Então é uma coisa fantástica, né? Você utilizar uma vacina que vai prevenir de uma doença sexualmente transmissível, que abre a porta para outras doenças como hepatite B, hepatite C e o próprio HIV. E lá na frente, câncer. Então, essa oportunidade que eu te pedi, Francisco, é porque teve uma situação inusitada quando a campanha do governo foi feita, de uma menina no litoral de São Paulo que temporalmente, na semana que tomou a vacina, teve um problema neurológico. E isso foi... A mídia, ela pode nos ajudar, como também pode nos atrapalhar, né? As pessoas apavoraram, grupos anti-vacinas caíram em cima, que a vacina do HPV isso e aquilo. Nós aplicamos no Brasil milhões de doses e foi fantástico. Uma adesão na primeira dose de quase 100%. Segunda dose despencou. Então é importante que os professores, os pais, né, os médicos sejam enfáticos, né, na dizer, olha, é uma vacina importante, é contra um câncer, contra um DST extremamente desagradável para um jovem, para um adulto, para qualquer um, né? Porque o tratamento é desconfortável, né? E lá na frente pode ter um câncer. Isso. Queria que você, eu acho que essa vacina, assim, ela realmente modifica um pouquinho a maneira de pensar. E eu vou colocar para você, para que você realmente insista em alguma coisa. Primeiro, a idade. 9 anos de idade. Isso, Luciana? Isso. Ó, em muitos países, ela está em bula de 12 a 13 anos. No Brasil, ela entrou para 9 anos por outra razão também, Francisco. Nós estamos vivendo uma situação de destruição de famílias, não, Francisco? E daí, o início da atividade sexual no Brasil, de um percentual significativo, é de 11,4 meses, anos. 11 anos,4 meses. Né? É uma iniciação sexual absurda, absurda, que poucos países enfrentam. Então, a gente precisa resgatar nossas famílias, nossos valores, né? Conversar com os nossos filhos, orientar. Agora, o fato de vacinar não tem nenhuma ligação com o início da atividade sexual. A atividade sexual lá acontece em todas as classes. Liberalização. Não, ela ocorre em todas as classes e é falta de uma família unida, agregada, que se converse, que se fale, onde tem confiança. Agora, dizer, eu não vou vacinar porque daí vai acontecer de liberar. Não, tem que descolar isso. Hepatite B, é uma doença sexualmente transmissível. 90% das hepatites B são adquiridas por contato sexual. Não tem essa conotação para o público, não é verdade? Mas é uma doença. E vacinamos o bebê. Então, HPV é importante, os meninos, as meninas. E eu vou falar mais uma coisa que é muita dúvida das pessoas. Quem já teve HPV ou quem já iniciou sua vida sexual pode tomar a vacina, né? E deve tomar a vacina. Idealmente, seria antes do início da atividade sexual. Mas o fato de ter iniciado ou até ter tido uma HPV não contraindica, porque a vacina ela tem 4 tipos de HPV. Então, se você teve uma HPV, ela ainda vai te proteger de outros 3, não é? Então, o fato de ter tido atividade sexual não contraindica, nem de ter tido HPV. Uma pergunta que eu recebo bastante, né, no meu trabalho. A pergunta que eu quero dizer, então, olha, 9 anos, masculino e feminino, a unidade básica de saúde é só feminino?
A unidade de saúde é só feminino. A maioria dos países, Francisco, optou por essa política pelo custo. Porque toda vacina, quando ela é lançada, ela tem um custo muito elevado, né? É uma vacina de engenharia genética, é uma vacina difícil, né? Então, essa vacina tem um custo. O Brasil comprou a tecnologia. Então, ao longo dos anos, essa vacina vai sair para o governo brasileiro um preço acessível. E eu tenho certeza que o governo primeiro vai ampliar as faixas etárias e depois vai ampliar para grupos de risco, como pacientes, homens que fazem sexo com homens, né? Assim, ampliar para grupos que têm um risco maior e depois também os meninos. Mas isso é a médio prazo, acredito, ou a longo prazo. Agora, a pergunta assim, a unidade básica de saúde aplica apenas para acima de 9 anos meninas. Meninas. Isso tem um limite? Porque a pergunta que eu ouço assim, eu mãe, sou jovem, eu posso tomar o HPV? O posto de saúde vai me aplicar? Não vai, Francisco. Não vai. Não vai. Não sei se você se recorda, o governo dá para meninas de 12 a 14 anos, né? Essa é a faixa. A indicação dela é a partir dos 9, o governo estendeu, acho que é de 11 a 14 anos. 11 a 14 anos, que já foi uma ampliação de faixa etária. Quando a hepatite B iniciou, há muitos anos atrás, a vacina era só feita no primeiro ano de vida, depois ela se estendeu até o 5º ano de vida, depois ela se estendeu até os 18 anos, depois ela se estendeu até os 50 anos. Hoje a vacina da hepatite B é gratuita para qualquer idade. Assim como a hepatite B, o HPV seguirá esse caminho. Mas o governo tem que ter metas, porque não é só essa vacina, e nós estamos falando de um Brasil, né, que é Olha, a campanha de gripe, o Brasil vacina uma Alemanha, né, uma Alemanha inteira. Então é muita gente para vacinar, é uma logística e um investimento que nós temos que aplaudir, né? Agora, essa mulher, essa mãe jovem, nunca foi, ela pode ser vacinada, a jovem senhora, ela deve ser vacinada ou não? Sim, deve, todo mundo deve tomar vacina. Só que aí vai ter que ser num serviço privado, Não, ela vai claro, ter que se reportar a um serviço privado. Engraçado também, Francisco, que você falou aí de uma senhora casada, e eu tenho vivido uma situação assim cada vez mais frequente, de homens e mulheres que vão refazer sua vida, ou porque ficaram viúvas, ou porque se separaram, né? E aí encontram um outro companheiro ou companheira e vão, eu queria atualizar minhas vacinas, o que eu preciso? Então, a HPV está lá, né? Ou ele ou ela tiveram experiências prévias e aí eles querem, então, se proteger para o próximo relacionamento. Tenho recebido cada vez mais pessoas se cuidando. Então, nós podemos vacinar para o HPV, veja, o papilomavírus pode causar uma doença sexualmente transmissível, pode causar um câncer lá para o adulto, então a gente pode tomar vacina. Você deve orientar o filhinho ou a filhinha, está liberado a partir dos 9 anos, mas a unidade básica de saúde vai vacinar de 11 a 14 anos. Agora, se você tem condições e pode, e quer também se prevenir contra o câncer, você pode ter 18, 20, 15, não tem idade limite para qualquer idade, você mulher pode ir lá e também pode o homem e o homem também. Então, para efeito de unidade básica de saúde, nós temos que falar que é de 11 a 14 anos, mas em termos gerais, você que está nos assistindo, que é uma jovem mamãe ou que é uma jovem que ainda não é mamãe, mas quer se prevenir contra o HPV, olha, não só pela doença sexualmente transmissível, né, Lúcia? Também é pelo câncer que nós estamos falando. Veja que isso está dando a oportunidade de você se prevenir de uma doença fatal. Você é um câncer a menos na sua vida, é um fator de risco menor. Por isso, vale a pena a gente insistir de que o HPV para a criança, ela é assim, extremamente importante. 11 a 14 anos, unidade básica de saúde. Toma uma dose, 2 doses. A unidade básica de saúde. Unidade de saúde, 2 Acho doses. que é uma só. Eu ainda sigo a Sociedade Americana e a Sociedade Brasileira de Pediatria, que são 3 doses.
Porque do ponto de vista individual é uma coisa, do ponto de vista coletivo é outra, né? Então ainda tem umas polêmicas. Isso deve mudar, Francisco, à medida que mais estudos sejam fechados. Mas o governo também está na terceira dose, 2 doses e um reforço daqui a 5 anos, né? Então eu estou mantendo as 3 doses até saber o que vai acontecer com o reforço após 5 anos. O importante é você levar 11 anos, leva à unidade básica de saúde e você vai receber o HPV. Nós temos algumas coisas mais para falar de vacinas de meningite, esse terceiro bloco. Continue com a gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a vacina para o adulto e para o idoso. Então é uma atualização de vacina. Fique aí com a gente, nós já voltamos já para completar o programa.